ótimo, gostei de ver bastante o desenvolver da apresentação do Luiz, justamente porque no mobile, principalmente em aplicativos, o Flurry realmente é o melhor, pelo menos na minha visão, é a melhor ferramenta atualmente existente para esse mercado. Então, assim, para aqueles que vieram aqui e estavam imaginando, estavam esperando ter alguma visão, um passo a passo, um aprendizado do que o GA pode fazer para você, a gente vai ver isso daqui, mas realmente pesquisem sobre o Flurry, abram uma conta, comecem a brincar com ele, porque se o Google continuar com essa mesma visão assim, do GA para mobile, não vai ter como, o Flurry vai ser o principal aplicativo, a principal ferramenta de analytics. E quando ele perguntou quem já conhece, quem já usa, eu sei que poucos de vocês já utilizam, recomendo a todos a utilizar. Eu vou falar aqui um pouco do beabá do Google Analytics para mobile, alguns cuidados que você precisa tá atento na hora de setar e também do raciocínio de como tirar as métricas, que é um pouco diferente do mundo da web, que eu acho que a maioria de vocês, a maioria das pessoas que acabam entrando no mundo mobile tem a experiência do mundo web. Falar um pouco de conversões, porque diferente aí do Luiz, a minha visão de mobile é muito mais nessa parte de mídia. Eu sou uma pessoa que tem um histórico aí de trabalho com mídia, trabalhava aí há cerca de 6 anos com search, com muitos patrocinados de SEO, e recentemente entrei nesse mundo mobile. Eu sou gerente de performance da RedeMob, que é a rede de publicidade do grupo Ponto Mob. Como o Luiz comentou, a maioria dos games conseguem monetizar o seu negócio, o seu desenvolvimento com compras que os usuários fazem dentro do game, ou a própria compra do game, se eles conseguirem, né, se você conseguir isso para o seu game, que a pessoa pague para baixá-lo. Mas a maioria da rentabilidade acaba vindo da publicidade. A nossa rede faz justamente isso, a gente monetiza, a gente transforma esses nossos sites parceiros em mídia para os nossos clientes, e eu vou falar um pouco disso para vocês, mostrar alguns cases, na verdade um case, eu sei que o tempo é curto, eu também não queria deixar um negócio maçante, e aí no final justamente isso que eu estava falando, como fazer o próprio Analytics ajudar vocês a rentabilizar o seu desenvolvimento. Queria até para entender mais ou menos como está o público. Quem daqui é desenvolvedor de mobile? Tem alguém aí na plateia? Bom, então foi o que eu imaginei quando o Luiz fez algumas perguntas. Imagino que vocês estejam aqui muito mais para essa visão, não tanto como de desenvolvedor, mas sim como pessoa analisando os dados de campanhas, de sites, de plataformas mobile, não porque vocês desenvolveram ele, mas sim porque vocês estão trabalhando em algum projeto que envolve um aplicativo ou um site mobile e vocês querem entender melhor como fazer essas análises. A apresentação está justamente nesse sentido aí. O principal, até ficou um pouco pequeno, mas a ideia nem é essa, não é ver cada código, mas a ideia é o seguinte. Acho que é algo até simples demais, mas achei mesmo assim importante comentar que para a tag do mobile, a tag que você vai inserir no seu... e aí um comentário muito importante. Essa apresentação que eu estou fazendo, tudo que eu estou mostrando aí de analytics está muito focado em sites móveis e não em aplicativos. Justamente pelo que eu estava comentando no começo, que assim, nós mesmos ali no Grupo Mob, em todos os nossos aplicativos, a gente usa o Flurry.
é o melhor, na nossa visão, é o melhor aplicativo para métricas, então a gente utiliza o Flurry. E um ou outro a gente utiliza o Analytics para comparar, mas é no Flurry que a gente tem muito mais informação. Vocês viram aí que o Luiz poderia ficar aí horas mostrando todos os passos, todas as informações que você pode obter para aplicativo. Então, a minha parte de Analytics vai focar um pouco mais no Insights móveis, Insights mobile, justamente porque é aí que eu acho que o Analytics vai focar. A minha visão nem é muito o foco do Analytics entrar nesse mundo de aplicativo. Posso estar enganado, mas é isso. Quando você quer instalar, quando você tem um site móvel, você não deve, não vou falar nem que você não pode, mas você não deve utilizar a tag padrão, aquela tag que você usa para a web. Existe uma tag própria que você entra aqui na parte de onde está o seu código, você copia e cola, e nesse canto da esquerda tem uma parte ali para onde você vai usar o seu, o que você está traqueando, né? O que você vai parametrizar. E aí você coloca ali um site feito para mobile phone. Então, simplesmente com esse passo, você consegue chegar num local onde você tem a tag que você vai utilizar no seu site móvel. É super comum ver um tipo de erro onde os desenvolvedores acabam colocando o próprio código do Analytics para a web. Funciona, então quer dizer, vão ter métricas, vão aparecer, e aí vai achar, então está tudo certo, instalei certinho. Mas não, você tem que prestar atenção justamente para não deixar isso acontecer, para você aproveitar ao máximo aí da ferramenta. E aí o que eu queria falar exatamente, porque assim, o GA não nasceu para mobile, o GA nasceu ali, sei lá, anos atrás, quando ainda se chamava Earthing, o Google comprou. O Flurry sim, o Flurry nasceu para mobile, foi uma aplicação feita para mobile, e é por isso que para aplicativos ele acaba sendo atualmente a melhor ferramenta. E aí o que eu queria entrar, eu não vou entrar tanto na parte técnica, acho que a parte mais técnica que tem na apresentação é esse slide anterior, que nem é tão técnico assim, mas a ideia é o seguinte: o mundo mobile ele tem uma característica diferente da web. Acho que a melhor maneira de eu explicar isso é dando um exemplo. Alguns meses atrás, o legal do mundo mobile, você não precisa falar alguns anos atrás para ser algo muito atrás, no passado. Há meses atrás, muitos usuários, muitos desenvolvedores utilizavam pediam a permissão de geolocalização para a pessoa no aplicativo. Vocês já devem ter visto isso. Então você abre um aplicativo ou abre um site móvel e ele pergunta se você permite ele achar a sua localização. Quando você está no Google Maps ou alguma coisa assim, faz total sentido. O cara quer saber a sua localização, ele vai te ajudar a você chegar no seu caminho. Perfeito. Mas aí você abre um site de notícias e a notícia sobre tecnologia não tem nada a ver com a sua localização e ele permita a sua geolocalização. Em pouco tempo as pessoas começaram a perguntar: por que esse cara está querendo saber a minha localização? Ele não está fazendo nada relacionado à minha localização, por que ele está pedindo isso? E começaram a reclamar, começaram a fazer posts, fóruns, esse tipo de coisa. E aí se chegou num consenso que realmente, se você não vai... E aí, acho que vocês já entenderam o motivo do desenvolvedor fazer isso. Ele queria saber de que local as pessoas estavam lendo as notícias dele. Então, ele queria saber se o site dele é mais acessado em São Paulo, no Rio e assim por diante. Mas os usuários começaram a perceber: eu não estou utilizando, e começaram a reclamar. Então, chegou num consenso onde, se você não vai utilizar o aplicativo, a aplicação não vai mostrar para o usuário nenhum tipo de geolocalização, você não pode, não deve pedir para ele esse acesso à geolocalização. A não ser que você diga que, você meio que deixe claro que você está querendo essa informação para saber métricas do seu site. Além disso, outro tipo de informações que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, cada device tem o seu próprio UDID.
Então, o que é isso? Seria como no caso do computador, né, da web, cada session na verdade, até mais do que isso, é um número que assim, realmente só existe para mobile, que você acaba sabendo exatamente que dispositivo é aquela pessoa que está acessando o seu site móvel ou o seu aplicativo. Isso, imagino não, eu tenho certeza que para qualquer desenvolvedor é algo excelente, assim, o cara vai conseguir entender como vai conseguir medir cada usuário que entra no seu site, consegue ter informações de que dispositivo, se é Nokia, se não é, se é que sistema operacional, se é Android, se é iOS, se é Java. Então, um tipo de informação que é muito interessante. Novamente, também, por conta e aí, na verdade, muito mais por força da Apple, do que no caso de geolocalização por conta dos usuários, esse número tem começado a ser dificultado para o proprietário de uma aplicação retirar. Então, vamos transformar isso para o mundo web. Você instala um Analytics no seu site, justamente para que quando as pessoas entrem nesse seu site, você capte o máximo de informações sobre a navegação e sobre aquele usuário. No mundo mobile é a mesma coisa, toda pessoa que vai entrar na sua aplicação, site móvel ou app, você quer entender como é esse usuário. E é para isso que foi criado o UDID. Porém, diz a Apple que isso estava trazendo um problema de segurança, e eles sempre falam aquele negócio, o site mais seguro é aquele site mais transparente. Volto a comentar aquele caso da geolocalização, que precisa avisar o usuário que você está medindo ele, segue esse passo da transparência. E aí, recentemente, isso é uma pena para nós que adoramos medir tudo, a Apple colocou uma regra onde os donos de aplicativos e tudo mais não vão conseguir mais coletar o UDID, a não ser, de novo, que seja algo bem transparente, que você avise o usuário que você está coletando as informações do device dele e tudo mais. E é óbvio que a maioria das pessoas, quando vê alguma informação disso, ele vai estar coletando informações suas, privadas e tal, não é algo que o usuário vai aceitar. Poderia falar por horas e horas, quer dizer, argumentar o porquê que eu acho que a Apple faz isso, tenta meio que restringir o número de informações, não o número, mas as informações que os desenvolvedores têm. Mas assim, eu nem quero focar nisso, eu quero dizer que é uma regra que tem surgido. A gente espera que algo paralelo apareça, ou seja, para nós que somos de métricas, que precisamos entender como que está os acessos, as características do nosso site, espero que algo paralelo a isso seja criado. Até um comentário que eu pensei aí antes de entrar, que assim, alguém de vocês que pense em ter aquela ideia milionária, uma ideia que vire um projeto, que faça seu trabalho no futuro, tá aí uma dica: desenvolver algum tipo de ID para mobile que passe na regulamentação aí das operadoras, desenvolvedoras, para que você consiga medir. É óbvio que isso vai surgir em breve. Até gostaria depois que retornar ao Luiz para comentar um pouco sobre isso, o que ele acha e tudo mais. E aí, era isso que eu estava falando. Então, justamente, a Apple é vista por muito como evil, no sentido de querer isso. E aí, mais, vocês vão estranhar, como assim a Apple? E pelo contrário, a Apple sempre tem uma visão de ser a mais criativa, a melhor e tudo mais. Mas aí eu estou mencionando um pouco a visão dos desenvolvedores que veem na Apple uma empresa que está querendo deixar tudo muito obscuro. Para vocês terem ideia, quando você lança um aplicativo na iTunes Store, na App Store, diversas informações são assim, a Apple não passa para você. Então, no meu dia a dia, a minha principal utilização de análise,
Analytics, seja no Flutter, seja no GA, no mundo mobile, é para medir campanhas de mídia. Essa é a área que eu desenvolvo, que eu estava comentando no começo. E para isso sim, o GA ajuda muito. Vocês vão entender até onde eu consigo utilizar o GA. É diferente da web, eu não consigo fechar o ciclo. Então é assim, vou dar um case real que aconteceu conosco. Nós temos um site parceiro, que é um site da rede Mob, que é o Guia da Semana. É um site de conteúdo, as pessoas entram para ver informações de cinema, gastronomia, shows, etc. E normalmente por região você consegue ver de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nós colocamos um banner de um cliente nosso, da Movida, de aluguel de carro. E nesse banner nós colocamos uma tag com o parâmetro do Analytics no final, para quando cair nesse site móvel que nós desenvolvemos, que também tem o GA para mobile, para fechar esse link. Então, isso foi feito, isso está ocorrendo toda vez que tem um clique e a pessoa chega nesse site, a gente sabe que ele veio no Guia da Semana, ou se veio de outro site que a gente está rodando a campanha. Além, quando você entra no Google Mobile e você busca Movida, você vai achar ele na busca natural, e aí quando você faz o clique vai para lá. Isso não é uma campanha nossa, né? Quer dizer, o resultado orgânico dele. Então a gente consegue medir todas as entradas que tem no site. O primeiro botão, não sei se dá para vocês verem aqui, o primeiro botão que tem no site é para você baixar o app. É óbvio isso, né? Todas as empresas. Eu vejo o app, o aplicativo no site mobile, como a página de favoritos do seu browser. Você entra hoje em dia no seu browser, tem ali as principais páginas que você entra. No site móvel, aquela tela inicial, que na verdade você não está no browser, você está no sistema operacional do seu celular, ele na minha visão, ele é ali uma página de favoritos. Toda empresa deve ter orgulho, o objetivo deve ser principalmente fazer com que o usuário coloque a sua empresa na página de favoritos. Então, nessa campanha é exatamente esse o objetivo do nosso cliente. A Movida quer que as pessoas cliquem e baixem o aplicativo. O que nós fazemos? Ao clicar nesse site, nesse botão para baixar o app, nós enviamos para uma página de redirect, fazemos algumas medições e aí então redirecionamos a pessoa para a iTunes Store ou para Android Store, nesse caso para a iTunes Store, e a pessoa faz o download do seu aplicativo. O grande problema é que quando a pessoa está na iTunes Store, nós não podemos colocar, e aí que eu falei o porquê que no mundo mobile o ciclo não é fechado como na web. Na iTunes Store nós não conseguimos colocar um link para medir quantas pessoas estão baixando, para fazer a continuação para fazer o follow, né? A continuação do tracking que eu vinha fazendo até aqui, clicar no banner, depois cair no site móvel e assim por diante. E o que fazer? Então, como que a gente vai conseguir medir, como que a gente vai conseguir fechar esse ciclo para saber se a pessoa, no final das contas, fez o download ou não? Não vai. Atualmente não existe uma maneira permitida de se fazer. Antigamente existia justamente com aquele UDID, então você colocava um UDID na hora que o cara clicava nesse seu botão de baixar o aplicativo, o UDID ficava gravado ali para você da aplicação, você guardava essas informações, o cara ia lá, baixava o aplicativo, quando ele abriu o aplicativo, você também faz uma requisição do UDID dele, e aí você conseguia bater, olha, nessa campanha teve essas pessoas que requisitaram o UDID, e estou vendo aqui que dias depois essas pessoas estão usando, não é um negócio automático, como um caminho, vamos dizer assim, um flow do Analytics, mas era uma maneira de você cruzar. Porém, agora a Apple está tesourando isso, não está permitindo você fazer essa requisição de UDID. Quando você faz isso e manda para a iTunes Store, eles estão deletando o UDID, então a gente não consegue fechar esse ciclo. Então, atualmente no mundo mobile nós estamos com uma deficiência
de informações, que a gente só está conseguindo medir até a pessoa clicar no botão, mas não saber efetivamente se a pessoa baixou ou não o aplicativo. O que temos feito lá na empresa é acompanhar o número de downloads. Então o aplicativo do nosso cliente não está na mídia, e aí a gente coloca nos nossos sites, a gente começa a medir os downloads que foram feitos e acreditar, deduzir que o site aumentou o número de downloads, o aplicativo teve um aumento no número de downloads por conta da campanha. É isso que a gente tem feito atualmente. O próximo, alguém tem alguma dúvida disso? Não sei se eu paro aqui para alguma pergunta. Não, é isso. Para finalizar, esse é o último slide. Aí sim tem uma característica bem similar à da web, que a gente sugere a todos, né, que pensem bem antes de até desenvolver ou durante o desenvolvimento, já pensar o que você vai querer analisar na sua aplicação para que ela seja rentabilizada. Eu acho que no final das contas tem muitos de vocês aqui que pensam em desenvolver ou conhecem pessoas que querem desenvolver para diversão, mas no final das contas, se você conseguir rentabilizar até esse aplicativo ou site que era meio que só para diversão, se você conseguir rentabilizar, por que não? Acho que não tem ninguém que não vai querer esse tipo de coisa. Então, o que a gente sugere é você pensar bem o que você pode traquear para que você depois consiga vender isso. Acho que os maiores exemplos o próprio Luiz já deu, que é você conseguir medir que fase ou até que página do site a pessoa chega. Bom, para cada caso vai existir um tipo de análise que você vai poder fazer. O que a gente recomenda é que você pense antes exatamente que análise você vai conseguir extrair da sua plataforma, justamente pensando o que você vai utilizar para rentabilizar. Então, deixa eu tentar achar algum exemplo. Você pode pensar, como o Luiz comentou, de ver quantas pessoas são usuários mais casuais e quantos são hard users. Esse é um tipo de análise que você deveria pensar antes de publicar o seu aplicativo, para saber, se eu tiver essa informação, saber se são usuários mais casuais ou não, eu vou conseguir rentabilizar na minha aplicação. Uma coisa engraçada que o Luiz estava comentando, então, a característica das pessoas, da utilização do mobile é muito diferente caso a caso. O Luiz estava comentando que nos games dele ele nota que a maioria dos acessos tem 2 vezes, não exatamente quais horários, mas é normalmente 2 vezes por dia, e não como um portal que a pessoa acaba acessando várias vezes recorrente. E aí ele brincou que normalmente quando a pessoa vai no banheiro 2 vezes ao dia, está ali utilizando o game dele. Já, por exemplo, num voo, num avião onde eu não tenho acesso, eu não posso utilizar a minha internet, aí sim é provavelmente que eu vou utilizar um game. Então, assim, a característica de utilização varia muito de pessoa para pessoa. É justamente para isso que a gente está aqui, para analisar esses perfis que mudam de pessoa para pessoa. E, para encerrar, comentar aqui. Pensem sempre bem antes o que você quer extrair do seu aplicativo para depois você poder utilizar essas informações, né? Pense antes para depois produzir e não o contrário. É isso aí, obrigado.